O cotidiano dos soldados na Amazônia durante a ditadura. A floresta amazônica sempre foi apresentada como o pulmão do mundo, um espaço intocado, místico e impenetrável. Mas nos anos 1970, em plena ditadura militar, ela também se transformou em palco de uma guerra silenciosa, muitas vezes invisível para quem vivia nas cidades. Enquanto os generais traçavam estratégias políticas em Brasília e a imprensa oficial exibia imagens de progresso, jovens soldados eram enviados para o coração da selva. Lá, eles descobriam que a ditadura não era apenas um discurso sobre comunismo ou democracia, mas uma realidade concreta, feita de isolamento, medo e sobrevivência. Esses homens, na maioria recrutas sem experiência, enfrentaram o que poucos brasileiros imaginaram: viver meses dentro da floresta, cercados por sons desconhecidos, doenças tropicais e ordens rígidas. Para eles, a Amazônia não era o cenário distante de livros de geografia. Era o inimigo real, uma prisão verde que testava o corpo e a mente. O governo justificava a presença militar como uma necessidade estratégica, parte do plano de ocupação e vigilância da região, vista como vulnerável às ameaças estrangeiras e aos grupos guerrilheiros que tentavam se organizar em lugares como o Araguaia. Mas na prática, os soldados se tornavam peças de um jogo maior, usados para consolidar o controle do Estado sobre uma área gigantesca e, ao mesmo tempo, abandonados ao próprio destino. A narrativa oficial falava em patriotismo, em defender a pátria de perigos invisíveis, em lutar contra inimigos que raramente apareciam. Porém, na vida real, esses jovens se confrontavam com a solidão de barracas improvisadas, com a lembrança distante das famílias, com o zumbido incessante dos insetos e a ameaça constante de não voltar vivos. Muitos partiam acreditando em glória militar e voltavam em silêncio, carregando traumas e memórias que nunca seriam registradas em livros. É sobre esse cotidiano esquecido que esta história se debruça. Não falaremos apenas de guerrilheiros, nem de batalhas épicas, mas do dia a dia de soldados que tiveram a vida moldada pela selva. A experiência de viver na Amazônia durante a ditadura é um capítulo pouco lembrado da nossa história, mas essencial para compreender como o regime se espalhou para além das cidades, invadindo até o coração da floresta. Uma guerra sem trincheiras definidas, sem inimigos claros, mas com consequências profundas para quem esteve lá. O envio para a selva, o chamado para servir na Amazônia, chegava como uma sentença inescapável. Para muitos jovens do interior, sem recursos ou estudos, era uma ordem que não se podia questionar. O governo vendia a missão como ato de heroísmo: defender o Brasil contra uma ameaça comunista difusa, que, segundo os discursos oficiais, rondava o país. Mas a realidade era outra. A maioria desses rapazes não tinha qualquer preparo para enfrentar a selva. Estavam acostumados ao campo aberto, às plantações, às cidades pequenas, e de repente se viam diante da maior floresta tropical do planeta. Um espaço que parecia infinito e hostil. O embarque era marcado por contrastes. Nos quartéis, discursos inflamados sobre patriotismo e disciplina tentavam criar uma sensação de orgulho. Havia bandeiras hasteadas, hinos entoados, promessas de que aqueles homens seriam lembrados como defensores da pátria. Mas nos olhos dos soldados, o que predominava era a incerteza. Alguns seguiam convictos de que cumpririam uma missão nobre. Outros apenas obedeciam, cientes de que a recusa significaria prisão ou punição exemplar. Muitos sequer sabiam para onde iam exatamente, apenas que partiriam para o norte, para uma terra de calor sufocante, rios intermináveis e inimigos invisíveis. As viagens até a selva eram longas e exaustivas. Navios e aviões militares lotados transportavam soldados em condições precárias. Malas improvisadas, redes amontoadas, água racionada. O desconforto físico era apenas o início do que estava por vir.
Durante o trajeto, oficiais repetiam narrativas sobre guerrilheiros escondidos no meio da floresta, reforçando o medo e a necessidade de obediência cega. Para a maioria, era impossível distinguir o que era real do que era propaganda. O clima de tensão se instalava antes mesmo de pisarem em solo amazônico. Ao chegarem, o impacto era imediato. O calor parecia esmagar, a umidade grudava na pele, os mosquitos atacavam sem trégua. O cheiro da mata fechada era intenso, úmido, quase sufocante. O silêncio que se esperava da floresta nunca existia. Ao contrário, havia um barulho constante de pássaros, grilos e animais noturnos, que fazia a mente trabalhar sem descanso. Para jovens acostumados com o ruído urbano ou o campo aberto, era um choque sensorial. A floresta não oferecia descanso. A instalação das tropas acontecia em barracas improvisadas, erguidas com pressa, muitas vezes sem estrutura adequada. A ordem era clara: estabelecer presença, mostrar força, ocupar território. Mas por trás dessa missão, escondia-se a realidade nua. Não havia conforto, não havia perspectiva de retorno rápido. Os soldados passavam a viver em condições mínimas, dependendo de suprimentos que muitas vezes não chegavam no prazo. O isolamento era brutal. Sem contato com famílias, sem notícias confiáveis, restava apenas a convivência com companheiros igualmente perdidos. A psicologia militar explorava esse ambiente de incerteza. Oficiais repetiam que qualquer fraqueza poderia comprometer a missão, que a floresta não perdoava descuidos, que o inimigo podia estar em qualquer lugar. Esse discurso mantinha os soldados em constante alerta, mas também os consumia por dentro. Cada noite em rede mal esticada, cada refeição apressada, cada rumor sobre guerrilheiros acendia o medo. Aos poucos, a ideia de defender a pátria se transformava em um exercício de sobrevivência pessoal. O envio para a Amazônia não era apenas uma mudança de cenário. Era a primeira batalha, a de romper com o mundo conhecido e mergulhar em uma realidade onde nada lembrava o lar. E era também o primeiro sinal de que aqueles homens estavam sendo usados como peças descartáveis em um tabuleiro muito maior do que podiam imaginar. Eles entravam na selva como soldados, mas logo perceberiam que ali, cada dia, cada passo, cada respiração era uma guerra travada contra o desconhecido. A luta contra a floresta. Para os soldados recém-chegados, a Amazônia se impunha como um inimigo onipresente. Não era apenas o calor sufocante ou a umidade que transformava cada uniforme em um pano encharcado. Era a sensação de que a floresta respirava ao redor, vigiando cada movimento. O sol nascia trazendo um manto de vapor denso que subia dos rios e impregnava o ar. O suor escorria antes mesmo do primeiro passo da patrulha, e os mosquitos incansáveis transformavam a pele em um campo de batalha de picadas e feridas que nunca cicatrizavam. O cotidiano se organizava em torno de tarefas repetitivas e brutais. Montar acampamento, cortar madeira, abrir clareiras para as barracas, buscar água em igarapés que muitas vezes estavam contaminados. A simples missão de ferver água para torná-la potável podia consumir horas, e ainda assim não garantia proteção contra verminoses e febres. A comida era racionada, enlatados distribuídos como tesouros, mas sempre insuficientes. Não raro, soldados aprendiam a caçar pequenos animais ou a pescar improvisando redes, não por treinamento militar, mas por pura necessidade de sobrevivência. As doenças tropicais eram inimigos constantes. A malária rondava cada um como uma sentença invisível. Bastava uma picada de mosquito para que o corpo fosse tomado por febre intensa, calafrios e delírios. Muitos soldados eram carregados em redes pelos companheiros, sem condições de marchar. Outros simplesmente desmaiavam durante as longas patrulhas e precisavam ser deixados para trás, até que alguém pudesse resgatá-los. Havia também a leishmaniose, as micoses intermináveis, as infecções causadas por ferimentos maltratados. A floresta parecia encontrar sempre uma nova forma de atacar.
O sono, quando vinha, era inquieto. Dormir em redes era uma estratégia contra escorpiões e cobras, mas não garantia descanso. O barulho da selva não cessava nem por um segundo. Macacos gritavam, insetos zuniam, aves rasgavam a madrugada com cantos estridentes. Para os soldados, a escuridão era mais ameaçadora do que o dia. O breu absoluto fazia qualquer sombra parecer um inimigo espreitando. Muitos disparavam tiros no vazio, convencidos de que estavam sendo cercados. A selva alimentava não apenas a fome e a doença, mas também a paranoia. O tempo se arrastava de forma cruel. Não havia relógio que medisse as horas com clareza, porque a rotina se confundia entre patrulhas intermináveis e esperas sem propósito. Os dias eram iguais, a paisagem sempre repetida, e isso corroía o psicológico. O maior adversário era a sensação de aprisionamento. Cercados por árvores gigantescas e rios intermináveis, os soldados se sentiam dentro de um labirinto sem saída. Cada passo parecia não levar a lugar algum, como se estivessem presos em um ciclo infinito de verde sufocante. Ainda assim, havia pequenas vitórias. O companheirismo nas tarefas, a partilha de uma fruta encontrada, o silêncio cúmplice após uma noite difícil. Essas breves alianças humanas eram a única forma de enfrentar a selva. A floresta podia esmagar cada homem individualmente, mas o grupo ainda oferecia alguma resistência. Era uma solidariedade forjada pelo medo, não pelo treinamento, porque no fundo todos sabiam. Ali, não era o guerrilheiro o grande inimigo, mas a floresta, soberana, que testava os limites do corpo, da mente e da esperança de cada soldado. O inimigo invisível. As ordens oficiais eram claras: vigiar, patrulhar, caçar guerrilheiros que supostamente se escondiam nas matas. Mas para a maioria dos soldados, o inimigo nunca se revelava. A selva escondia mais rumores do que presenças concretas. Boatos circulavam nos acampamentos. Um grupo foi visto atravessando o rio. Houve disparos na madrugada. Há trilhas recentes perto da aldeia. Muitas vezes eram apenas rastros de caçadores locais, pegadas de animais ou o fruto do medo coletivo. Ainda assim, cada sinal virava motivo para longas marchas, emboscadas improvisadas e noites sem dormir. A guerra psicológica era cruel. Os soldados viviam em estado de alerta permanente, como se cada árvore escondesse uma ameaça. Os oficiais alimentavam essa sensação, reforçando a ideia de que qualquer distração poderia significar a morte. O resultado era um ambiente de tensão constante, em que a mente se tornava tão frágil quanto o corpo. Muitos disparavam contra sombras, confundiam sons de animais com passos humanos, viam emboscadas onde havia apenas galhos quebrados. A floresta não precisava atacar. Ela apenas refletia os medos internos de cada homem. A patrulha noturna era o momento mais angustiante. Avançar em silêncio, guiados apenas por lanternas fracas e pelo farfalhar da mata, era caminhar sobre um abismo de incerteza. O inimigo podia estar em qualquer lugar, ou em lugar nenhum. Esse vazio corroía a sanidade. Alguns soldados relatavam ouvir vozes no vento, outros acreditavam estar sendo seguidos. A escuridão não apenas ocultava, ela inventava inimigos. A mente cansada transformava a selva em um território povoado de fantasmas. Para aumentar o peso psicológico, a guerrilha do Araguaia realmente existia em algumas áreas. Mas o contato direto era raro. A maior parte das operações terminava em nada, reforçando a sensação de que a guerra era contra um adversário invisível. Quando, ocasionalmente, havia confronto, ele era rápido, brutal e cercado de silêncio. Não se falava sobre mortos, não se registravam detalhes. Apenas ordens para seguir em frente, apagar rastros e manter a disciplina. Para os soldados, isso ampliava a confusão. Estavam lutando contra quem? Onde estavam esses inimigos que pareciam se dissolver na mata? Esse clima de incerteza gerava consequências profundas.
A cada missão frustrada, crescia a desconfiança entre companheiros. Havia medo de infiltrações, suspeitas sobre guias locais, acusações veladas de traição. A paranoia se tornava rotina. A guerra real era travada dentro das cabeças, onde a linha entre prudência e loucura se desfazia lentamente. Jovens que haviam partido cheios de energia se tornavam homens desconfiados, nervosos, prontos a reagir a qualquer barulho inesperado. Na selva amazônica da ditadura, o inimigo era mais psicológico do que físico. Era a sombra de um confronto que raramente acontecia, mas que obrigava a viver em estado de guerra permanente. E quando o inimigo não se mostra, o soldado acaba lutando contra si mesmo. O peso do silêncio. Quando a missão terminava, não havia cerimônias, nem homenagens. Os soldados voltavam para casa carregando marcas invisíveis. A ditadura não permitia que eles falassem abertamente sobre o que tinham vivido. O discurso oficial era de disciplina, vitória e controle. O sofrimento, as doenças, os traumas e até as mortes eram varridos para debaixo do tapete. Muitos jovens que regressavam nunca encontraram espaço para compartilhar suas experiências. Aprenderam que era mais seguro calar. O silêncio, no entanto, não apagava a memória. No íntimo, cada soldado carregava lembranças que o assombravam. Havia a visão dos companheiros tombando não por balas, mas pela malária ou pela febre que os consumia lentamente. Havia o eco dos gritos durante patrulhas noturnas, quando alguém se perdia na escuridão. Havia a recordação de aldeias isoladas, queimadas sob suspeita de colaborarem com a guerrilha. E havia, acima de tudo, a lembrança de dias e noites em que a vida parecia suspensa em um labirinto de árvores infinitas. Alguns encontravam refúgio na camaradagem. O vínculo entre companheiros era muitas vezes a única âncora emocional. Partilhar a pouca comida, ajudar a carregar o colega enfermo, vigiar enquanto o outro dormia, pequenos gestos que transformavam o fardo em algo menos insuportável. Essas lembranças também habitavam o silêncio, não apenas dor, mas a certeza de que, mesmo em meio à opressão, havia humanidade. Ainda assim, a maioria dos relatos nunca ganhou voz pública. Os arquivos oficiais foram fechados, as histórias abafadas. O regime preferiu apagar as contradições e manter a imagem de ordem. Isso significou que muitos soldados viveram o resto da vida carregando sozinhos os fantasmas da floresta. A saúde mental foi comprometida. Famílias sofreram com o retorno de homens mudos, agressivos, incapazes de explicar suas cicatrizes. O silêncio também era uma forma de controle político. Ao não permitir que os soldados falassem, a ditadura mantinha intacta a narrativa de que tudo havia sido apenas uma defesa necessária. Mas a realidade vivida na selva contradizia essa versão. Não era uma guerra contra comunistas organizados em grandes frentes, mas uma luta desigual contra a própria floresta e contra ordens que muitas vezes pareciam não ter propósito. O silêncio, portanto, não era apenas individual, era imposto de cima, como política de Estado. Essa ausência de memória oficial deixou uma lacuna. Enquanto as grandes histórias da ditadura giram em torno de cidades, prisões e censura cultural, o cotidiano dos soldados na Amazônia permanece esquecido. É como se a floresta tivesse engolido também as vozes que poderiam contar outra versão da história. Uma versão em que o sacrifício não se deu por batalhas épicas, mas por noites febris, marchas intermináveis e medo constante. O peso do silêncio é, talvez, a maior herança que esses homens carregaram. Um silêncio que não protegeu ninguém, mas que garantiu que as sombras da selva permanecessem escondidas, mesmo décadas depois. As cicatrizes da floresta. As décadas passaram, mas as marcas deixadas pela experiência na Amazônia nunca desapareceram. Muitos dos soldados que serviram na ditadura carregaram para o resto da vida lembranças que não cabiam em palavras. Alguns voltaram doentes, debilitados por malária recorrente ou sequelas de infecções. Outros retornaram mudos,
incapazes de falar sobre o que viram e sentiram, presos em memórias que a sociedade não queria ouvir. Houve também os que simplesmente não voltaram, desaparecidos na vastidão da selva, engolidos por rios caudalosos ou por registros oficiais que nunca existiram. A floresta se transformou em cicatriz interna. Cada árvore lembrava a sensação de solidão. Cada rio trazia de volta a memória da fome. Cada ruído da mata reacendia a paranoia. Para muitos, a vida nunca voltou ao normal. O que deveria ser um ato de patriotismo se converteu em trauma silencioso. Quando tentavam compartilhar suas histórias, encontravam indiferença ou descrédito. A ditadura havia moldado a narrativa de que aqueles homens eram apenas soldados cumprindo ordens, peças substituíveis em uma engrenagem de poder. No plano coletivo, esse silêncio teve um custo. O Brasil pouco reconhece o que aconteceu na Amazônia durante os anos de chumbo. A memória nacional insiste em olhar apenas para os grandes centros urbanos, para a censura em jornais, para os generais em Brasília. Mas nas profundezas da floresta, houve outra ditadura. A que se abateu sobre jovens anônimos, lançados contra uma guerra sem inimigos claros, sem vitórias registradas, sem glórias celebradas. Uma guerra que deixou mais perdas do que conquistas. As cicatrizes não são apenas individuais. Elas mostram como o Estado tratou seus próprios cidadãos como descartáveis, como instrumentos em nome de uma estratégia de poder. Esses soldados são lembrança viva de que a ditadura não poupou ninguém, nem os opositores perseguidos nas cidades, nem os jovens obrigados a lutar em um campo onde o inimigo era, na maior parte do tempo, a própria natureza. Revisitar essas histórias não é apenas dar voz ao passado. É um alerta para o presente. Quando governos transformam silêncio em regra, quando usam o medo como justificativa para controlar territórios e pessoas, quem sofre são sempre os mais vulneráveis. A Amazônia da ditadura continua ecoando, porque as lições daquele tempo permanecem atuais. A democracia, frágil e imperfeita, depende da memória para se fortalecer. Esquecer o que os soldados viveram na selva é permitir que o sacrifício deles seja apagado pela mesma sombra que os condenou ao silêncio. As cicatrizes da floresta, portanto, não pertencem apenas a eles. São cicatrizes do Brasil, lembranças de um período em que a pátria pediu silêncio e a floresta respondeu com gritos que ainda ressoam no fundo da nossa história.